Boa noite, no Linketap de hoje temos o caso Cambridge Analytica. A empresa estrangeira virou polêmica em todo o mundo devido à violação de dados na internet, em redes sociais e principalmente pelo Facebook. A Cambridge não só violou os dados, como também manipulou diversas informações para propagar fake news, influenciando eleições e decisões importantes políticas. No quadro de hoje, temos o repórter Lucas Felipe, com a entrevista completa do caso com o funcionário público Fabrício Filho. Olá Fabrício, é um prazer receber você aqui no nosso programa. E eu gostaria de começar perguntando como que o caso Cambridge Analytica afetou a percepção pública sobre a privacidade de dados. Olha, eu acredito que esse caso não afetou diretamente a percepção pública aqui no Brasil sobre segurança e proteção de dados, porque a nossa população ainda não está pronta para essa conversa. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes, dos quais quase 100 milhões ainda não têm acesso ao saneamento básico, não tem um banheiro dentro de casa. Então, boa parte da população brasileira ainda está num processo de inclusão digital, de começar a sua participação neste meio digital e, portanto, sequer compreende o que são os dados que ele insere ali e qual a importância de tratar esses dados, de proteger esses dados da maneira correta. Então eu acredito que essa é uma discussão para o futuro do Brasil e não para o presente. É por isso que ela predomina hoje na academia, nas universidades, nos tribunais. Todo mundo está conversando sobre isso e tentando encontrar formas de lidar da melhor forma possível com a informação digital, mas por hora a população em geral não está muito ligada nesse assunto. Certo. E qual papel você acha que essas empresas como o Facebook, as empresas de redes sociais deveriam exercer nesse caso do Cambridge Analytica? As plataformas foram protagonistas nesse processo todo, porque se não elas, quem mais conseguiria monitorar a atividade da forma que foi feito, compilar os dados da forma que eles fizeram para que eles pudessem vender essa informação com tanta precisão para terceiros e para Cambridge Analytica nesse caso. Então só as plataformas teriam essa capacidade e, portanto, elas foram protagonistas e a peça-chave de todo esse debate. O funcionamento das redes sociais e a forma como os dados são operados, são conduzidos, são manuseados ali dentro é importantíssima para a nossa dinâmica social. Certo. E como que você acha que o Marco Civil aborda o caso Cambridge Analytica? Olha, eu acredito que antes de falar de LGPD, de Marco Civil, a gente tem que falar da Constituição Federal, que no seu artigo 5º diz muito claramente que a vida privada e a intimidade são invioláveis. A legislação infraconstitucional no Brasil, que quando o assunto é privacidade e proteção de dados, é muito sofisticada. Foi baseada na legislação europeia, desenvolvida com muitos grupos de trabalho, e os parlamentares se esforçaram muito para fazer com que tudo isso funcionasse, de modo a garantir esse direito constitucional à privacidade e à intimidade. É por isso que hoje nós temos no Brasil o Marco Civil, que foca na privacidade, e a LGPD, que foca na proteção de dados e no tratamento de dados. Então é uma estrutura muito complexa, mas que garante o pleno funcionamento disso e que dá segurança jurídica para que hoje o cidadão tenha todos os seus direitos respeitados. E a lei de proteção de dados, você acha que trouxe algum benefício? Qual que é a sua visão aí? O que as empresas tiveram que fazer para se adequar a esse novo formato, essa nova lei? Uma lei que trouxe, todas as obrigações da empresa de armazenamento de dados, tudo que a empresa precisa ter e também a proteção para o usuário. O que você acha essa lei trouxe de benefício tanto para o usuário, e como para a própria empresa? Olha, a LGPD alterou profundamente a relação das empresas brasileiras com as informações dos seus clientes. Isso acontece porque ela estabeleceu uma série de critérios, uma série de normas, desde a captação do dado até a utilização efetiva disso. E é importantíssimo citar que antes da LGPD eu poderia captar os dados de qualquer pessoa com qualquer finalidade. Era isso que garantia que os bancos de dados enormes que nós tínhamos no Brasil fossem vendidos para qualquer empresa, desde o açougue até uma empresa de fabricação de armas de fogo, poderiam comprar informações que uma pessoa forneceu, por exemplo, para uma perfumaria. Entendeu? Não havia critério, não havia a segmentação desse tipo de informação e as pessoas não tinham nenhuma garantia de que os seus dados seriam utilizados para aquilo que elas optaram no primeiro momento. Então hoje, se eu aceito que um website, por exemplo, receba a minha informação e a utilize para me enviar determinada promoção, ele não pode me enviar mais nada.
e ele não pode vender a minha informação para outra empresa. Se eu tenho esse controle, se eu exerço o meu direito de acesso à transparência das informações, tanto no manuseio quanto no armazenamento, eu posso fiscalizar essas empresas e eu posso inclusive cobrar uma reparação moral, porque a minha informação não pode ser distribuída livremente por aí. Essa é a grande ideia da LGPD e é assim que a LGPD funciona. Ela preserva a liberdade do indivíduo de inserir a sua informação apenas onde ele desejar. Para as empresas tem sido um desafio muito por conta da falta de estrutura. Muitas empresas não têm um servidor próprio, aliás, a maior parte das empresas não tem um servidor próprio, não tem uma estrutura de blockchain, não tem um setor de TI até preparado para lidar com os dados das pessoas da forma como a LGPD exige. O tratamento da informação é um dos pontos focais da LGPD e é importante que as empresas se atentem a isso para não sofrer as consequências legais num segundo momento. Agora, eu não tenho como convencer, eu não tenho como impor para um cidadão que tem uma empresa com 2 funcionários que ele lide com a informação da mesma forma que uma multinacional lida. É muito complexa essa questão e é importante também que a lei seja aplicada proporcionalmente à capacidade de cada empresa, certo? Eu tenho certeza que uma lojinha de bairro não vai ter um setor de tecnologia da informação para controlar as informações dos clientes que querem receber a promoção do final de semana. Então é importante que a gente observe isso para que as empresas não tenham problemas desnecessários e o Estado, tentando proteger o indivíduo, não preste um desserviço, sobretudo para as empresas que estão ali começando, para as micro e pequenas empresas, que não tem nada a ver com essa bagunça toda. Muitas nunca tiveram e nunca terão acesso a grandes bancos de dados e a compra de informações. Então é importante que a lei seja sensível a essa questão. Certo. Como você acha que as empresas conseguem conciliar estratégia de marketing com a privacidade de usuários? Tá, vamos lá. Quando a gente fala de adequação das estratégias de marketing às leis de proteção de dados, de manuseio de dados, é importante citar que no Brasil a imensa maioria das empresas são micro, pequenas e médias empresas. Por isso, muitas delas, ou 99% delas, não têm a estrutura necessária para tratar os dados e para armazenar os dados localmente. Uma empresa de 2 funcionários não vai ter um setor de TI competente para manter um servidor com blockchain, controlando as informações de cada consumidor individualmente, anonimizando os dados sensíveis. Não é assim que funciona. Então essas empresas têm que optar pela terceirização, certo? Eu quero fazer uma estratégia de marketing, quero chegar no meu cliente. Eu vou direto para a contratação da rede social. Eu vou contratar a Meta, né, que é o Facebook, vou contratar o TikTok, vou pagar os patrocinados para essas empresas ou para o Google, para que essas empresas façam o gerenciamento dos dados para mim. Uma vez que tudo que eu faço dentro da plataforma é permitido ou deveria ser permitido pela legislação, e caso não o seja, a plataforma é que tem a função de não ativar aquela função ali, de não permitir que eu utilize os dados daquela maneira, certo? Porque o Google, a Meta, o TikTok, este sim, tem setores jurídicos, tem setores de tecnologia da informação que são responsáveis por manter tudo dentro dos conformes legais. Então eu acredito que a melhor forma, o melhor jeito de uma empresa brasileira continuar utilizando e desenvolvendo estratégias de marketing, aliando isso à proteção de dados e não quebrando nenhuma lei, é terceirizando a responsabilidade pela gestão dos dados para as redes sociais. Tem uma pergunta interessante para você agora, hein? É da sua área. Como que a privacidade dos dados impacta no meio político? Olha, existem profundas complicações éticas no uso de informações sensíveis para fins políticos. Sobretudo porque a decisão política numa democracia representativa tem que acontecer por ideologia, por compatibilidade de crenças, por compatibilidade de ideias. E isso deixa de acontecer quando uma personalidade política utiliza informações privilegiadas para apresentar uma ideia diferente para cada cidadão. Então é aí que reside todo o problema ético, e eu digo até que moral, da utilização de informações sensíveis para fins políticos. Você tem que convencer as pessoas, você tem que conquistar o eleitor com base naquilo que você acredita e naquilo que você defende. Você não pode defender 30 coisas diferentes para 30 grupos diferentes. Não é assim que funciona. E numa democracia representativa, onde um deputado, um senador, um vereador representa um grupo de pessoas, eu acredito que é até estelionato eleitoral você apresentar uma ideia diferente para cada grupo com base em informações que você não deveria ter a priori.
Na sua visão, você acha que as leis que nós temos hoje é o suficiente para abranger toda essa complexidade que se trata de privacidade, de usuários? Você acha que tudo isso contempla a lei, a legislação atual, ela contempla todo esse segmento? Sim, sim. Acredito que hoje o Brasil tem uma legislação muito sofisticada em relação à proteção de dados e à privacidade e que hoje atende muito bem tudo aquilo que a gente precisa para manter o usuário seguro e para que a empresa também possa atuar com certa liberdade, que é importante no sistema de livre mercado de trocas voluntárias. Agora é importante citar que hoje muitas ações, especialmente do Poder Judiciário, têm penalizado o cidadão por coisas que são responsabilidade das empresas. Então hoje, por exemplo, plataformas como o Google não aceitarão nas eleições de 2024 o patrocínio de material político, o que limita o alcance de pequenos políticos, sobretudo de pessoas que estão começando, e cerceia a liberdade das pessoas de conhecer mais candidatos, de conhecer mais oportunidades de futuro, digamos assim. Isso limita a atuação do cidadão e limita até a atividade democrática. Então, embora hoje nós tenhamos uma legislação muito interessante, o cidadão sofre por conta de certas incongruências jurídicas causadas pelo Poder Judiciário, em grande parte, muito por desconhecimento de como funcionam as redes sociais e de como funciona o meio digital. Um grande exemplo de como o Brasil ainda não compreende direito como funciona a internet é a recente tentativa de regulação dos aplicativos de transporte e do enquadramento dos motoristas de aplicativo como funcionários destes aplicativos. Porque não é assim que funciona. Qualquer pessoa que compreende minimamente o funcionamento de um aplicativo como esse, compreende que nós temos 3 personagens aqui. O motorista, que é uma pessoa que contrata o aplicativo, que paga uma taxa para o aplicativo para poder vender o seu serviço de motorista. Nós temos o passageiro, que contrata também o aplicativo e paga também uma taxa para o aplicativo para poder encontrar, através dessa plataforma, um motorista disponível. E nós temos o aplicativo, a empresa, o provedor do serviço, que simplesmente intermedia essa relação comercial entre o motorista e o passageiro. Então você falar de vínculo empregatício aqui é um absurdo e mostra como o brasileiro, o legislador brasileiro, o político médio no Brasil, sequer compreende como funciona a internet e quer legislar sobre ela. Então, antes de legislar, nós precisamos estudar. E hoje o Brasil legisla muito e realiza muito pouco, justamente porque os nossos políticos não fazem isso. Fabrício, como que você vê o papel das empresas de tecnologia nesse mundo tão globalizado que a gente vive? A gente sabe que a informação é muito rápida. Como que você acha, qual é a postura que essas empresas elas têm que tomar? Olha, a participação de cada rede social e de cada plataforma é muito simples. Basta obedecer à lei de cada país. Agora é importante observar que é preciso que haja segurança jurídica para a atuação dessas plataformas. O Brasil hoje, embora tenha uma legislação muito sofisticada em relação à proteção de dados, sofre com a insegurança jurídica por conta de algumas decisões arbitrárias de magistrados que, por exemplo, não compreendem como funciona a internet, certo? Então o papel da empresa é obedecer à lei, mas a lei tem que ser justa também, tem que ser correta. É um tema muito espinhoso, muito complexo, que merece ainda muita apreciação e discussão, mas, sobretudo, a obediência à lei é importante e é o primeiro critério para que qualquer plataforma opere no nosso país. Fabrício, para a gente finalizar, quais foram os aprendizados que o caso Cambridge Analytica trouxe para a sociedade como um todo? O grande aprendizado que fica do caso Cambridge Analytica é a importância da educação digital, de que as nossas crianças tenham informação, que as nossas crianças saibam como lidar com a informação digital, como proteger os seus dados, para que no futuro nós não tenhamos, por exemplo, golpes de clonagem de cartão de crédito, que ainda são muito comuns no Brasil. No meio digital, as pessoas inserem as informações ao bel prazer, sem compreender as consequências disso. Então a principal lição que fica desse caso é a necessidade de educação, para que o cidadão também se proteja e utilize a lei da melhor forma possível, utilize os direitos que a lei o dá, para que viva tranquilamente na internet e os seus dados sejam protegidos e a sua vida privada e a sua intimidade constitucionalmente protegidas sejam resguardadas. Fabrício, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por essa entrevista maravilhosa e eu volto com Sara, com você nos estúdios.